Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar a respeito dos fatores de risco para a demência. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de demência? Você sabe o que é e o que não é fator de risco para a demência? E eu selecionei como fonte de referência para nossa conversa de hoje a comissão do Lancet, um jornal muito gabaritado, muito famoso da área das ciências médicas sobre a demência. Eles tiveram o último publicação de 2020, esse report do Lancet Commission sobre demência. É uma atualização da anterior de 2017 e nessa publicação eles listaram 12 fatores de risco modificáveis para a demência. Então, fatores de risco modificáveis para a demência, 12. E eles colocam em porcentagem a fração atribuível à população de cada um desse fator de risco. O que é essa fração? O que representa essa porcentagem? Ela é a redução percentual de novos casos em um determinado tempo se um fator de risco específico fosse completamente eliminado. Então vamos analisar com mais calma. Eles trazem como primeiro fator de risco modificável a baixa escolaridade, less education, a baixa escolaridade, com uma fração atribuível à população de 7%, ou seja, a redução de novos casos num determinado tempo se um fator de risco específico fosse completamente eliminado. Se eu eliminasse a baixa escolaridade de uma determinada população, ao longo do tempo eu ia diminuir em 7% o risco a incidência de demência nessa população. Olha que importante. Que eu alterando uma variável, um fator da infância, eu consigo mudar a trajetória da demência numa população. A gente sabe que a demência hoje ela é considerada uma doença social, que está muito relacionada com condições adversas de vida e entre elas a baixa escolaridade. O estímulo cognitivo, a escolarização, o desenvolvimento das nossas habilidades mentais, cognitivas na primeira infância, na adolescência e ao longo da vida é importante para a prevenção de demências. Depois, como outro fator de risco, com 8% de fração atribuível, é a perda auditiva, ou seja, é o fator de risco que mais tem impacto. Olha, quando a gente olha as porcentagens ao longo da vida e ao longo desses fatores de riscos, o que mais tem impacto é a perda auditiva, com uma fração atribuível de 8%. A perda auditiva tira o estímulo sobre o meio, sobre o ambiente e deixa o cérebro desprovido desse estímulo, certo? Isso a gente sabe de pacientes não surdos, certo? Isso quando a gente fala de uma população específica, que já nasce ou desenvolve a linguagem de sinais e aprende a lidar com essa condição, a gente está falando de algo diferente. A gente está falando aqui da perda auditiva geralmente relacionada à idade e não tratada. Por isso a importância da gente tratar a perda auditiva como forma de prevenção de demência. Outros fatores de riscos: injúria traumática, traumatismo crânioencefálico, hipertensão, álcool, obesidade. A gente vai falar de cada um desses. No entanto, o que eles trazem é que modificar esses 12 fatores de risco podem reduzir ou retardar em até 40% as demências. A fração atribuível à população desses 12 fatores de risco juntos respondem por aproximadamente 40%. Ou seja, se a gente tirasse esses fatores de riscos, agisse sobre esses fatores de riscos, a gente conseguiria reduzir em 40% a incidência, novos casos de demência.
Então, no começo da vida, a gente já falou, a educação, a escolarização, né? Pobre, escolarização deficitária, certo? Ou a baixa escolaridade. No meio da vida ou ao longo da vida, a perda auditiva, o traumatismo crânioencefálico, a hipertensão arterial, o uso de álcool, a obesidade e mais no final da vida, o diabetes, a poluição do ar, o tabagismo, o isolamento social, o sedentarismo e a depressão entram como fatores de risco modificáveis. E os fatores de riscos não modificáveis? O principal fator de risco não modificável é a idade. A gente sabe que conforme se envelhece, existe uma maior incidência, uma maior taxa de casos de demência. E na América Latina, a gente sabe que existe um maior impacto desses fatores de riscos modificáveis. E um que entra como o principal é a baixa escolaridade. A gente olha aqui que a fração da baixa escolaridade entra com 11%. Se a gente conseguir reduzir a baixa escolaridade, a gente consegue diminuir em 11% os casos de demência, certo? É o que a atualização desse estudo mostrou. Então, na América Latina, a gente vê que as condições socioeconômicas dos países da América Latina aumentam o papel dos fatores de riscos modificáveis, certo? Isso é muito importante, mostrando que as demências, elas são preveníveis e elas são um problema de saúde pública. A gente precisa pensar nas demências não lá na frente, quando os indivíduos já são idosos, mas a gente tem que pensar em estratégias no âmbito social para prevenção de demências desde a infância. A escolarização, a alfabetização e ao longo da vida, né, as condições sociais, adversas ou não, impactam no desenvolvimento de demência lá na frente. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com aqueles que precisam saber desse conhecimento ou que têm interesse nessa área, certo? Deixem seu like e muito obrigado. Espero que gostem do conteúdo e que assistam aos outros vídeos. Até a próxima!